Pedro, eu quero um negócio desse para mim, Pedro. Aponta rapidinho, sem força nenhuma. Queridos, vamos lá então. A gente está aí mais uma aula da praia na área da história, da geografia, hoje mais específico em geografia. Eu já vou fala Joaquim. Eu vou pedir por favor para vocês não escreverem no chat hoje, tá? É uma aula que eu comentei para vocês no planejamento que a gente vai conversar sobre ela aqui ao vivo. Não precisava fazer os exercícios, mas também comentei no planejamento, caso você se sinta mais seguro, mais tranquilo em entrar na aula já preparado, então que você tivesse já lido o material e respondido os exercícios, tá bom? Fala aí, Joaquim. Então, prof, eu já fiz os Tudo bem, rios. tranquilo, não tem problema nenhum. Oi, prof. Ô, prof. Fala, Rafa, tudo bem? Prof, duas coisas. Eu me sinto mais seguro em vir com a tarefa pronta e se eu não visse, a minha mãe ia me dar muita chinela. O Arthur, eu vou falar mais uma vez então, tá? Arthur, eu vou pedir para a gente não conversar no chat agora, tá bom? Sem fala no chat, por favor. Pega o material que vocês já era para estar impresso desde a semana passada, ou quem passa tudo no caderno, pega o caderno de geografia aí, tá bom? Então a gente vai responder alguns exercícios e vamos conversar sobre o material junto aí. Fala, Marina. Infelizmente eu não consegui. O prof, é bem. geografia, né? Eu vou pegar Isso. o caderno e eu já vou copiando daí. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá, vamos projetar aqui e é nós. Tá sendo projetado, tá. Então beleza, gente, ó. Como estava no planejamento, a ideia é esse capítulo 7, né? A gente não tem esse livro, mais uma vez, é um material que a gente teve a oportunidade, aí a editora Moderna, por a gente ter um bom relacionamento com essa editora, ela autorizou a gente a utilizar o livro. A gente está utilizando um livro inteiro, na verdade, 2 livros inteiros, tanto de história e tanto de geografia, a gente está utilizando sem pagar nada, né? A gente não pagou por esse material e esses livros são bem caros. Então, um livro de mais ou menos R$ 150 cada um. E a gente está utilizando ele porque a cada aula, cada semana eu mando um material aí para vocês. Eu vou dizer mais uma vez, tá, gente? Lina, Júlia Silva, Todo mundo conversando no chat de Roblox. Ô, Bernardo, pode deixar, Bernardo, eu tô vendo aqui. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês pararem de conversar, tudo bem? Então, vamos lá. Marina, o que você quer falar, Marina? Ô, prof, é aula de história ou de geografia? A gente na escola, né, todos os anos a gente inclui história e geografia como se fosse Bernardo, seu áudio, como se fosse uma aula só, tá? A gente fala aula de história e geografia, como se fosse uma coisa só. Quando eu era criança, eu tinha aula de estudos sociais. Se perguntarem para os pais de vocês, eles vão falar a mesma coisa. Ah, é aula de estudos sociais, porque é uma área que abrange tanto a gente analisar a história dos lugares, mas também analisar os lugares em si. Então, é uma aula, hoje especificamente, de geografia. Mas a gente não faz essa divisão, aula de história, aula de geografia. A gente fala aula de história e geografia. A partir do 6º ano, vocês vão ter um professor só para história e um outro professor só para geografia. Ou professora, né? Depende do André momento. é da história. O André dá aula de história. Para o coordenador, ele dá aula a partir do 6º ano. Fala, Clara. Eu estava vendo aqui da semana passada, que esse PDF, só que é um pouco diferente. Eu estou em dúvida qual que é. É aqui, ó. Na semana passada vocês. Vou ter que. Calma aí, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Eu vou mandar para vocês, ó. Esse daqui é o planejamento da semana passada, ó. O planejamento da semana passada tinha isso daqui, ó. Vocês tinham planejamento da semana do dia 29 a dia 3, tá? Vocês tinham esse material aqui, que foi a divisão de
como um estado é governado, um município, né? Então a gente teve essa divisão. Só um segundo para aceitar alguém aqui. A gente teve aqui essa divisão. Opa, mais um. A divisão, a dominação portuguesa, que a gente conversou sobre Tratado de Tordesilhas, eu falei sobre aquele Garcia Dávila, né, que foi filho do governador geral, e depois disso daí, que a gente teve uma comparação entre o que mudou do governador geral de antigamente para o agora, nesse mesmo material tinha isso daqui, ó, capítulo 7, Brasil, relevos e rios. Então esse material é da semana passada. Essa semana eu não mandei o material porque eu já tinha mandado já. Então é esse material aqui, ó, Brasil, relevos e rios. Fechou? Então vamos lá. Que é isso? Relevos e rios ou relevos Isso. de rios? Relevos e rios. Oi, fala, Joaquim. Eu li esse conteúdo e parece mais ciências. Então, aí, Joaquim, é aquele negócio que a gente conversa, né? O conhecimento, ele é um todo que a gente acaba dividindo para a compreensão, para a didática, né? A didática é você compreender melhor um assunto, você cria passos, né? Eu vou compreender o corpo humano. Pode desligar o áudio aí, Joaquim. Eu vou compreender o corpo humano. Então, eu vou estudar o sistema respiratório, pulmão, a entrada do ar, eu vou estudar o sistema circulatório, as veias, as artérias, o coração, eu vou estudar o sistema digestório, o intestino, o rim. Então, a gente tem os sistemas do corpo humano, o sistema nervoso, né? O sistema nervoso ligado ao cérebro e tudo mais. Então, a gente todo, se bem que tudo está ligado ao cérebro, né? Mas o ponto é, o corpo humano é uma coisa só que a gente divide para conseguir entender melhor. A natureza também é uma coisa só que a gente acaba dividindo em áreas para compreender melhor, mas a gente tem que lembrar que está tudo conectado. Então agora a gente está tendo uma aula de relevos e rios, mas é algo que a gente também estuda na aula de ciências, porque está falando do ciclo da água, né? A questão da preservação da natureza, a questão dos biomas, né? Mata Atlântica, Floresta Amazônica, são questões que a gente acaba estudando em ciências, mas a gente também estuda em geografia porque a gente analisa o espaço brasileiro. E o espaço brasileiro envolve diferentes níveis de relevo, né? Porque são altitudes que definem os relevos, e nesses relevos tem rios, tem florestas, então tudo está conectado, Joaquim. De fato, parece que é aula de ciências, mas esse é um assunto que está tanto na aula de ciências e tanto na aula de geografia, e a gente do nada pode começar a falar de números aqui, e aí já entra a matemática, a gente está falando tudo isso em linguagem, então é língua portuguesa também, então tudo está conectado. Parece que é uma aula, mas tudo é uma coisa só, dividida para melhor compreensão. Pelas informações, geografia pelos mapas, história pela história dos lugares, matemática. Não sei. Fechou, Joaquim? Te respondi, Joaquim? Legal, tamo junto. Então vamos aí. Gente, relevos e rios. Então, basicamente, já até comecei a aula explicando a questão que o que define um relevo, né? O relevo, basicamente, é essa diferente maneira em que o solo se apresenta, em que os terrenos se apresentam. A superfície terrestre, ela não se apresenta por igual. Pelo contrário, a gente sabe que tem diferentes altitudes em que a superfície terrestre se apresenta. Então, o que é o relevo? É a superfície da Terra, que é apresentada em altitudes diferentes. Então, dependendo da altitude, nós temos diferentes tipos de relevo. Fala, Manu. Prof, esse não foi o material da semana passada? Então, foi o material da semana passada, Manu, mas a gente não conversou. Foi o material da semana passada, mas a gente não conversou sobre ele por causa do ciclone, tá bom?
Então, beleza. Então, gente, aqui, quando a Tá. gente tem os níveis, né, de altitude aqui, o mapa aqui já está querendo mostrar para vocês as cores que são representadas nesse mapa, elas estão querendo passar uma informação para nós. Então, todo mapa deseja passar uma informação para quem o observa. Nesse mapa, as cores, elas não estão dividindo, por exemplo, os estados. Lembra que anteriormente a gente estudou a divisão territorial do Brasil, região norte, sul, a região nordeste, sudeste? Lá naquele mapa, as cores estavam representando os estados e as regiões. Nesse mapa aqui, é um mapa de relevo. Então, a informação que ele está passando para a gente é sobre a altitude da superfície terrestre. Fala, Clara. Mas tipo assim, ali no final você 80 metros de altura? Como assim? É o máximo? É assim, então é que no Brasil, né, a gente tem altitudes acima de 800 metros, tá? Aí, o que está definindo aqui? O nível do mar é o nível que nivela, é o nível base. Então, o nível do mar é o zero, certo? A gente tem o zero como nível do mar. A partir do nível do mar, a gente vai fazendo as classificações. Então, a gente tem aqui de 0 a 200, depois de 200 a 500, de 500 a 800 e de 800 para cima. E aí, a partir dessas altitudes, a gente vai tendo diferentes tipos de relevo. Então, a gente tem aqui o verde, né? O verde desse mapa, ele está representando as planícies, tá? As planícies são espaços planos e perto do nível do mar. Então, o verde representa as planícies, espaços planos e que tem uma altitude equivalente à do nível do mar. Depois a gente tem de mais laranja aí, um laranja meio que quase marrom, né? Difícil, eu não sei que cor que você está enxergando aí. A gente tem os planaltos, certo? E os laranjas mais escuros também são terras de planalto. A gente só vai ver aí que dentro dos planaltos existem diferentes tipos de relevo. Tem as chapadas, tem as serras. Então a gente já vai conversar sobre isso. E o amarelo nesse mapa está representando as depressões. As depressões são territórios que, ao redor desse território, nós temos terrenos maiores que eles, tá bom? Então, uma depressão é quando você está num alto e você vê abaixo algo que está em depressão, comparado com o que está ao redor desse território. Ótimo. Então, a gente tem aí a gente tem nesse mapa, então, agora surgem algumas perguntas, né? Localize no mapa a planície amazônica e quais são as altitudes predominantes. A gente tem a planície amazônica aqui, ó. A gente está com a planície amazônica, eu acho que o meu mouse está fluindo aí, de vocês enxergarem. Vamos usar aquela canetinha mágica, né? Canetinha bacana. Aqui é a planície amazônica. Então, a altitude... É a tua varinha mágica. O prof não consigo ver a tela. Tá naquele F lá de... Eu acho que está sendo projetada, gente. Pelo menos aqui eu tô com outro Professor. computador. Tá sendo projetada pra mim. Professor. É que eu queria falar que, tipo... tipo... Seu áudio tá meio que fazer barulhinho, mas... Então, Tá continuando. horrível. É por causa que eu tinha... É que a minha mãe trouxe um clips juntado com essa atividade aí de ciências, mas daí o clips caiu, eu perdi a folha. Então acompanha pela tela aí, tá bom? Tá. Beleza, gente. Peraí, a gente vai fazer atividade em aula? A gente vai fazer aqui, vamos responder aqui juntos. Ah, certo? sim, então eu não vou poder falar pra minha mãe a atividade de hoje, porque senão... Ai, peraí. Prof, pra mim sua voz tá muito baixa.
É verdade. A voz tá baixa? Melhorou agora? Melhorou. Então tá bom. Beleza, eu vou falar mais perto do microfone, então. Gente, então, ó, Não, agora sim a projeção tá para mim. Ótimo, beleza. Então, gente, a projeção, o primeiro exercício é para a gente identificar a planície amazônica. Eu peguei aqui, né? A planície amazônica está aqui em cima, na região norte do país. Só um segundo, tá, Joaquim? Eu não sei, Joaquim quer responder a pergunta aqui, é isso? Pode falar, Joaquim. Farias, pode falar. A Amazônia tem 200 metros de altitude. Ah, isso aí. E responde assim, ó, Joaquim, de 0 a 200, tá bom? Então, a resposta dessa questão aqui, da primeira questão, já localizamos no mapa. E quais são as altitudes predominantes? De 0 a 200 metros, beleza? Então, é essa a primeira resposta, de 0 a 200 metros de altitude. A gente vê pela cor do mapa, a legenda está oferecendo uma cor, então é isso que a gente tem de informação sobre a planície amazônica. Ótimo. Segundo momento aqui da atividade, pede para localizar 2 serras com altitude superior a 500 metros e a gente registrar o nome, tá? Então, pelo menos 2, tem várias, beleza? Então, eu vou voltar lá para o mapa, observem e tentem achar aí 2 serras, ou seja, são lugares com altitude elevada e está pedindo acima de 500 metros. Então, acima de 500 metros é o que está em laranja aqui, ó, a cor laranja. Aí a gente tem várias, ó. Tem a Serra Geral, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra Geral de Goiás, Serra Dourada, Serra do Caiapó. Tem muita, gente. Era vocês escolherem 2. Serra da Borborema. Prof, a Serra do Mar também conta? A Serra do Mar também conta. Tá pedindo 2 serras, né? Então, Serra do Tucu... Ah, não. Ó, só que essa daqui já não dá. Olha que interessante, gente. Essa Serra de Tumucumaque, que está aqui no norte, aqui, essa serra já não dá para responder com ela, porque o exercício está pedindo 2 serras acima de 500 metros. E a Serra do Tucumaque não tem. Ela está aqui, olha a cor que está aqui no mapa, tá vendo? Então, nós podemos colocar várias. Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra Geral. Então, vamos só vocês observarem o mapa, e aí a gente vai ter aqui do Mar, do Espinhaço. Então, a gente tem aí algumas possibilidades. Era só vocês escolherem 2. Então, vamos lá. Respondendo no caderno, respondendo na folha, respondendo aí no material que vocês imprimiram. Oi, Marina. Tu volta ali na imagem do mapa só para eu ver de novo? Sim, sim. Por favor. Obrigada. Então é isso aí, gente. Por isso que é importante, queridos, tentem sempre que possível, imprimam o material que a gente manda, passa na escola, isso aí vocês sabem que a escola pode imprimir para vocês, caso vocês não consigam em casa. Para o meu filho aqui, como tem uma dessas casas que arruma computador, que tira a cópia, um quarteirão de casa eu acabo indo lá e imprimo para o meu filho lá. Mas se vocês não... ainda é colorida. Legal. Então, beleza, vamos lá. Para frente agora, tá, Marina? Ótimo. Próxima atividade aí, a gente vê agora propriamente as formas de relevo, né? Eu já tinha avisado, né? Existem 3 formas de relevo. Aqui está dividido com mais clareza a legenda, bem nítido, né? Ali, naquele mapa, eu mostrei para vocês, porque basicamente aquele mapa mostra... A gente não tem essa página, pelo menos eu não. Vocês não receberam essa imagem aqui? Não. Não. Então, tudo bem. Então, vocês estão tendo essa imagem agora, uma imagem que quer mostrar para vocês os planaltos, as depressões e as planícies, tá? Basicamente, aí... Oi? Eu, pelo menos, tenho uma coisa que, tem, cada parágrafo, planalto, aí explica o que é planalto. Vai aparecer agora isso, vai aparecer agora, que é aqui, ó. A gente tem... Calma aí. Desculpa, gente.
Então, a gente tem aqui... Será que eu pulei uma página? Deixa eu ver. Não, tá aqui mesmo. Ah, já sei o que aconteceu. Eu acho que eu já fui para vocês direto para essa página aqui, ó. Planaltos, né? Foi isso mesmo, ó. Eu não dei o mapa e já vim direto para cá, ó. Então, as principais formas de relevo aí. Planaltos, planícies e depressões, tá? Os planaltos, gente, vocês vão ver que eles se dividem em 3 tipos diferentes de relevo, tá? Num planalto, então, a gente tem as regiões com altitudes altas, tudo bem? Normalmente acima de 300 metros. E a gente tem, então, aqui uma imagem aí já de um morro, que seria a primeira divisão, né? Morros nesse planalto da Borborema, lá no Nordeste. Então, não é um planalto com grandes altitudes, mas você, diante de uma planície, quando você está num lugar baixo, você identifica os morros ao seu redor. Esse aí é o morro lá no planalto da Borborema. Aí a gente depois, além dos morros dentro de um planalto, a gente também tem as chapadas. Então, as chapadas são a própria palavra, né, da ideia de algo chapado, que é uma chapa. A ideia da chapada é algo que tem uma altitude elevada e tem meio que um formato de uma mesa. Diferente dos morros, com formato mais ondulado, a chapada ela forma uma ideia de uma mesa, né? Aqui no Brasil tem chapadas conhecidíssimas. O mundo inteiro vem querer conhecer aqui a Chapada dos Guimarães, a Chapada Diamantina. Essa chapada... Pode falar, B. Eu ia falar Chapada Diamantina. E a da imagem é a Chapada Diamantina. Fala, Marina. Falando em morro, essas coisas, eu me lembrei que na aula de artes a gente também estava falando disso, e a professora de artes falou que na Argentina, se não me engano, tem os morros que são coloridos assim. Ah, que legal, que massa, que legal. Então a gente tem aí, dentro dos planaltos, temos morros, chapadas e também temos nos planaltos as serras, né? Que depois daqui dessa imagem aqui, essa imagem mais para mostrar mais uma vez a planície como um lugar de baixa altitude aqui, né? Então nós temos aqui as planícies, olha o mar aqui para representar o nível do mar, uma altitude baixa, a depressão como um lugar aqui que você tem algo elevado no redor e você diminui a altitude, por isso observem a minha mão aqui, então você tem uma altitude elevada e a depressão é algo que está abaixo de algo elevado, então as depressões elas podem estar tanto nos planaltos e tanto em planície. Planície também tem depressão, tá, gente? O Mar Morto, por exemplo, aquele mar que o pessoal fica boiando, sabe? Que tem muito sal, então o pessoal boia, é algo que está numa planície e é uma depressão. É uma depressão numa planície. A gente tem depressões em planaltos. E ali em cima, a imagem dos planaltos com seus morros. Essa imagem não tem chapada, mas essa imagem aqui tem serra, que seria a próxima formação de um planalto, as serras, com picos mais elevados, né? Pode falar, querido. Pode falar. Eu sei porque é o significado de depressão. Por quê? Porque a depressão também é uma doença que a pessoa fica para baixo. Ah, interessante. Boa, bem observado aí, B. Quando tu falou isso, eu também pensei nisso, tipo... A pessoa fica para baixo, né? É isso aí. A montanha tá deprimida. É verdade, a montanha também tem É isso aí, Isabel. A montanha tá deprimida, meu. Beleza. Aqui não tem montanhas. Então, aí as depressões, né? Aqui tem uma atividade, não sei se vai dar para a gente brincar tanto dessa atividade, da última vez travou, mas só para a gente ter uma ideia. Vamos tentar. Vamos tentar? Só para mostrar as depressões antes, então. Ó. Desliga a câmera. Vamos só tentar, professor. Tá, vou tentar. Desliga as câmeras, vai ficar melhor. Desliga todo mundo a câmera. Olha aqui, gente. Olha a depressão aqui, gente. A gente tem uma região elevada aqui, né? E aí a gente tem uma depressão, que é a região inferior aqui. Vou tentar aqui colocar o joguinho para vocês.
E só por último, antes do joguinho, as planícies aqui, tá, gente? Uma área Desliga a câmera, Marina. Uma área de planície aqui, gente, tá bom? Uma área plana, Desliga a baixa, câmera, Marina. nível do mar aí. Então, planaltos, depressões e planícies. Vamos ver se vai dar para jogar o joguinho aqui. Galera, desliga a câmera, ué. Câmera. Não adianta tampar a câmera com a mão, Marina. Calma aí, deixa eu fechar aí. Isso. Manu, desliga a câmera. A ideia aqui, gente, tem palavrinhas verticais e horizontais, Eu tá? também, a minha mãe disse pra não desligar a câmera. Então, gente, nas Mas fala que palavras... Fala pra ela que A câmera. é o joguinho. nas verticais aqui, ó, a gente tem superfície mais ou menos plana, localizada em regiões de baixas altitudes. Aí a gente tem mais uma vertical 3, apresenta encosta bem inclinada e altitudes maiores que das serras vizinhas. 6, altitudes geralmente acima de 300 metros. Então, gente, a ideia é que a gente fosse lá colocando, que eu vou ter que ficar fazendo aqui para vocês, aí não vai ter graça ficar fazendo assim aqui. Essa brincadeirinha aqui, eu acho que não vai dar para ficar legal assim. Vai, planalto, aí depois tem as horizontais. Distância vertical determinada a partir do nível do mar. 4 aqui, a superfície que lembra a forma de uma mesa. Então você vai aqui e coloca chapada. Gente, é um brinquedinho que vocês têm o link do livro digital e eu acho que vocês podem mexer mais. O livro, vocês não têm, né? Esse livro digital só eu tenho, verdade. É verdade, verdade. Vocês têm do língua Você não portuguesa. passa o código pra gente desse livro? Ô, gente, eu vou ver se Isso eu acho bem fácil. eu não posso fazer isso, tá, Bernardo? Eu vou perguntar para a moça da editora se eu não posso compartilhar com vocês. Eu não vou fazer isso antes, porque eu preciso pedir autorização para a moça. Mas se ela me autorizar, eu passo o link para vocês mexerem no livro digital sim, tá bom? Mas aí todo mundo vai entrar com a mesma conta, né? Eu vou ter que descobrir como que vai funcionar. Eu vou ver se isso é possível. Fechou? Então, beleza, queridos. Temos as planícies, aí temos... Então, eu quero ver da gente seguir adiante. Pode ligar a câmera. Até porque tem ainda a parte dos rios que eu quero que a gente converse. Fala, Joaquim. Posso responder? O Joaquim fez antes, aí fica fácil, né, Joaquim? Já tá tudo na ponta da língua, né? Mas vamos só devagarzinho, Joaquim, você pode sim. Então, quais são as 3 principais formas de relevo? Fala aí, Joaquim. Depressão, planície e planalto. É isso aí, então vamos lá. Qual Quem a tá com a outra? folhinha aí? Pode sim, Bê, só um segundinho. Quem tá com a folhinha aí, quem tá com o caderno, Eu anota, queria tá? responder essa. Você fala, Manu, a próxima, tá, Manu? Desliga o áudio aí, Joaquim. Vai lá, Bernardo. Qual forma de relevo aparecem os morros, as serras e as chapadas? Ô, professor, Planaltos. Isso aí. Fala, Clara. é que tá a resposta ali, eu não tinha visto. Então, para quem está copiando aí, quais são as 3 principais formas de relevo do relevo brasileiro? Planalto, depressão e planície. E a segunda parte aí, qual que é a forma de relevo que pode ser os morros, as serras e as chapadas no planalto? Beleza, eu creio que eu já posso ir para frente, não tô achando que eu estou muito rápido, estou indo num ritmo que eu acredito ser bem de boa, assim. Quem está com a folhinha, está copiando, estou vendo alguns colegas participando, bem legal. Então, para frente aqui. Professor, rapidinho, sério. Desculpa, eu não ouvi. É para copiar aqui, é isso? Rapidinho. Tá bom, Clara. Então, beleza, vamos lá.
Agora a gente vai conversar então dos rios, tá, gente? Então, os rios e o relevo. Porque quando a gente tem um relevo elevado, a água que está nesse relevo, ela vai caminhar para algum lugar. E vai caminhar pela lei da gravidade, ela vai caminhar para baixo, certo? É verdade. Nos rios que temos, nos relevos elevados, normalmente a gente vai ter cachoeira, porque a gente vai ter um rio sobre um relevo elevado, esse rio vai descer e se tiver uma alta elevação com uma alta queda, vai ter ali uma cachoeira de água. Se tiver No um meu rio não Prof. tem cachoeira. Prof, depois tem uma pergunta de, tipo, qual vai fazer? De, tipo, ir para baixo ou ir para cima? Não, a água vai fazer. Daqui a 2 milhões de anos eu chego. Então, gente, a gente tem o ponto aqui é para a gente compreender que quando a gente tem um rio elevado, não só vai ter uma cachoeira, mas olha para mim aqui, nesse rio a gente pode utilizá-lo como uma forma de adquirir energia, por exemplo, fazendo uma hidrelétrica. Então a gente faz um represamento do rio, ou realmente usa ali a queda e aquela força d'água gira as turbinas e essa força das turbinas gera energia. Muito da energia que a gente consome são energias provindas de hidrelétricas. A gente também tem no Brasil ainda termoelétricas, que é com a queima do carvão, e a gente também tem no Brasil energia eólica, mas a energia eólica é ínfima, é mínima. Um ou outro bairro vive de energia eólica. Agora, o grande peso da energia do Brasil está nesses planaltos sendo utilizados com a água produzindo energia. Fala aí, Marina. Ô, prof, qual é a resposta do 2 que eu esqueci de responder? Nos planaltos. A questão anterior é nos planaltos. Tá, obrigada. Beleza. Então a gente tem aí os rios de planície, diferente dos rios elevados, são rios mais planos que normalmente vão ser utilizados para transporte de pessoas ou para pesca, transporte de produtos. Então são rios que são utilizados nesse sentido. Fala, Manu. Prof, eu queria ler a 2, na verdade, tá? Tá bom. Então tá mostrando aqui uma imagem de uma queda d'água lá no São Roque de Minas, Minas Gerais. Depois mostra uma imagem de um rio de planície, né, lá no estado do Amazonas. Provavelmente o rio Amazonas, sendo utilizado para o transporte, tá vendo aí, né? Um rio carregando gente, carro e tudo mais. E aí surge a primeira pergunta aqui, de que forma as águas dos rios do Planalto e de planície costumam ser aproveitadas. Então a gente acabou de ver ali em cima, mas para o seu registro, os rios de Planalto servem aí para gerar energia elétrica, né? Então é para isso que serve um rio que está no alto, ele vai ser utilizado para isso. E os rios de planície vão ser utilizados para o transporte, tá bom? Então a gente tem aí o rio de planície para o transporte tanto de pessoas, tanto transporte de produtos. Então vai lá, Manu, pode ler e responder a 2 aí. Tá. No município onde você vive, qual tipo de rio pode ser encontrado? Como costuma ser aproveitado pelas pessoas? O rio Vários de planície antigamente era utilizado para pesca e transporte de coisas pequenas. Legal, é isso aí. Então a Manu... Posso responder a minha? Pode sim, Bê, só um segundo. Então a Bia, a Manu, ela pegou aí a resposta do bairro dela, né? Região aqui do Campeche, Rio Tavares. Ela pegou um rio bem específico. Ela escolheu um rio a dedo, o Rio Tavares, o nome do bairro. É um rio de planície e fez uma pesquisa e viu que era um rio que tanto utilizado para pesca e tanto para transporte de coisas pequenas, né? Fala aí, B.
Aqui em Florianópolis, né? Mais lá pro São José tem muitas cachoeiras, então eu botei rios de Planalto. Banham-se pelas cachoeiras. Interessante o que o Bernardo está colocando. Eu quero ouvir a resposta do Joaquim já e a gente já faz um comentário. Fala aí, Joaquim. Eu peguei aqui, vocês vão ver. Sim, o Rio Itajaí. Ele é uma hidrovia. Legal, então vocês veem, ó, gente. O Joaquim já não se preocupou em. A Manu falou. Fala, Rafa. Pelo visto, eu não consegui fazer a 2. Então, é que, o Rafa, aqui a resposta ela vai ficar em aberto, porque existem diferentes maneiras da gente observar os rios da região, né? Então, Rafa, pode desligar o áudio aí que eu vou fazer um resumão aqui, Rafa, para você. É o seguinte, ô B, desliga o áudio aí, B. Comenta sobre Ô, Rafa, é o seguinte, Isabel, só um segundo, Isabel. A Manu falou do Rio Tavares, que é um rio de planície, e de fato é. O Bernardo já lembrou que aqui próximo em São José, a gente já tem uma região elevada, e já ali já pode ter um rio que é utilizado não para navegação, mas utilizado para o lazer, as pessoas se banharem em alguma cachoeira. Depois do Bernardo, quem leu foi o Joaquim. O Joaquim já pensou no rio lá em Itajaí, que é um rio que de fato é uma hidrovia. Um rio tanto que tem no fim dele tem um porto, né? Mas um rio que também tem transporte de produtos. Então, Rafa, dependendo da região que você pega de Santa Catarina, você vai ter tanto o Rio de Planalto e aqui próximo, o bairro de São José, aqui próximo tem uma das áreas mais altas do Brasil, né? Ali o pico da... Qual é o nome daquele lugar que o pessoal faz escalada lá em cima, lá do lado aqui da Palhoça? Pico da Neblina? Pedra Branca. Não é a Pedra Branca, calma aí. É Pico da Neblina? Não, o Pico na Neblina é lá no norte do país. Deixa eu ver aqui, qual que é o pico que tem aqui perto que o pessoal sobe pra... Morro do Lampião. Não, o Morro do Lampião é um lugar elevado já, mas não chega a 300 metros, né? Deixa eu ver aqui. A minha amiga mora bem perto do Morro do Lampião. Não é um pouco mais alto do que você. Oi? Eu já fui em um lugar que era bem frio e era, tipo, muito alto. Parecia, tipo, tinha uma queda lá, parecida com essa aqui, ó. Peraí. Você tinha... meio que uma queda, era tipo um pico. Sim. Que, tipo, era muito, muito frio e tinha várias pedras lá. É que muita gente faz trilha para esse lugar que eu tô comentando e eu esqueci É um o nome. bonequinho. Aqui, ó. Eu acho que tá incluso dentro desse... Onde é, professor? Por aqui, eu tô tentando achar. Guarda do baú. Prof, joga o bonequinho. Eu esqueci o nome do lugar, gente. Eu vou lembrar. Como é Vou que é o lembrar a hora nome que desse coisa aí do Google? É o Google o quê? Google Maps. Quando acabar a aula, eu vou lembrar o nome do trem, o nome do lugar lá. Eu só quero saber o que é pra fazer na 2. Ô, Rafa, a 2 você pode colocar. O seu município tem um rio de planície. Os principais rios são rios de planície. Eu acho que a resposta é essa. E para que eles são utilizados? Basicamente para pesca e para transporte pequeno, mas é difícil, a gente não usa muitos rios da nossa região para transporte. Mas você pode colocar isso, rios de planície, e como as pessoas aproveitam os rios daqui brincando, se divertindo, indo pescar, indo nadar, mas são rios de planície. Fechou? Fala, Isabel.
Não faço ideia, mas se tá certo, vai. A Lagoa do Peri é usada para consumo de água, que é filtrada. Beleza, boa, bem observado aí, Isabel. A Isabel colocou um ponto aí que é de um ponto de água da nossa cidade utilizado para abastecimento mesmo, para o uso. A gente pega essa água, trata ela e utiliza para banho, para beber, etc. Fala, Prof, B. a gente aprendeu no segundo ano, lá com a Márcia, que tinha uns canos lá velhos, todos jogados lá. E aí, a gente viu que aquilo antigamente era para passar água de esgoto. Uhum. Ô, professor, Pode falar, Clara. agora eu vou ter que eu preciso para outra aula rapidinho. Tá Então, certo. tchau. Até mais, então. 2 Tchau, tchau. minutos. Gente, Ô, aqui é bem simples. prof, eu acho que teu computador tá sem bateria porque tá meio escura a imagem. Tá escuro? Na verdade, é o dia mesmo, hoje que tá bem escuro, e eu vejo que ele tá travando ainda desde ontem, ele não melhorou Marina, é o seu, eu acho, porque sempre quando eu tiro o meu carregador do Note, ele fica escuro. Eu vou até botar o carregador aqui no meu, né? Porque vai que é o meu. Eu nunca tiro o Note de lugar, o meu já quebrou. E aí eu deixo ele sempre conectado no fio para nunca acabar. Certo, então temos aqui então a pergunta aqui sobre os rios, para onde a água corre, e obviamente que é a primeira, né? As águas correm dos lugares de maior altitude para os lugares de menor altitude, como a gente já conversou. Era o meu. Depois a gente pede, aqui o exercício pede, para a gente saber como que chama o lugar onde a água deságua. Então você vinha no mapa aqui, e aí você vai ver que a água, ela tem aqui uma nascente, né? O lugar onde nasce a água de um rio. E o lugar onde acaba o rio é aqui no mar, e o nome é Foz. Então, o nome do lugar onde o rio acaba. Interessante. Eu sempre sabia que tinha Foz, mas não sabia que era assim que chamava. Isso, a gente conhece esse nome Foz pela Foz do Iguaçu, né? Então, a Foz do Iguaçu é onde o rio está ali acabando, desaguando. Ótimo. Depois a gente tem aqui mais uma última pergunta. Então, era para você, qual que é o nome onde o rio deságua, a Foz. Depois, o rio que deságua, tem aqui os afluentes de um rio. Os afluentes de um rio são os rios que chegam num rio principal. A gente vai conversar sobre bacias hidrográficas, e toda bacia hidrográfica tem um rio principal e rios que desaguam nesse rio principal. Esses rios são chamados afluentes. Aí a ideia era olhar essa imagem aqui e perceber que são 1, 2, 3, 4. Na verdade, tem um lago aqui também, né? Tem mais rios, tem 1, 2, 3, 4 rios que caem nesse rio principal. Então, são 4 afluentes do rio. Por último, era para vocês fazerem um círculo onde o rio está no planalto e onde o rio está na planície. Então, parte desse rio aqui, gente... Oi? É que a gente tem aula depois, agora. Ah, vocês têm aula na sequência? É. Então tá bom, gente. Boa aula lá. Sim. Beijo no coração de vocês aí. Tchau. Tchau. Boa aula lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau.